Olá, queridos, esse é o momento de Carona com o Pastor Érico e essa semana eu quero falar sobre a Páscoa. Na verdade, nós cristãos, no cristianismo, nós comemoramos a Páscoa, né? Claro que é uma data nossa, do nosso país, né? O pessoal geralmente usa essa data. E o que é a Páscoa para nós? O que é a Páscoa? A Páscoa para o judeu, ele significa um momento de passagem, né? Por quê? Porque foi quando o judeu ele foi liberto, né, dos seus 300, quase 400 anos de escravidão, né? Claro que por o seu próprio erro, a Bíblia conta que eles foram levados escravos para o Egito. E depois de 300, né, e quase 400 anos, eles foram então libertos através de Moisés, né? O homem chamado Moisés, que Deus também, inclusive, deu os 10 mandamentos, né? Para que passasse para nós. E para o cristianismo, não só nós levamos em consideração a libertação do povo de Israel, do povo de Deus, da escravidão, mas também nós comemoramos no dia que foi o Cordeiro Pascual, né? Foi entregue em nosso favor. No livro de 1 Coríntios capítulo 15, todo o versículo 15, Paulo está falando sobre isso, que a nossa fé, ela realmente vem da morte de Cristo. Quando Jesus morre e depois ele ressuscita, ele foi o Cordeiro que levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Então, para nós no cristianismo, a Páscoa, ela não tem só um sentido de passar no sentido de ser liberto da escravidão, mas a passagem da morte para a vida. Então, para nós que temos o Espírito Santo, nós que entendemos e conhecemos a Jesus, que ele foi o Cordeiro Pascual, para nós a Páscoa ela tem um sentido de que a morte foi interrompida, mas a vida eterna foi ganha. Então nós tivemos acesso à eternidade. E eu quero trazer isso para você nessa semana, que você reflita nisso. Que se Jesus não tivesse morrido, a nossa fé e a nossa pregação seria vã. A nossa esperança seria vã. Então qual é o sentimento que eu quero trazer? Qual é a mensagem que eu quero deixar para você? Que Jesus morreu e que a Páscoa, nós comemoramos a Páscoa porque passamos da morte para a vida. Você que deseja viver com Cristo, você vai precisar primeiro morrer para si mesmo e viver para Cristo. E o interessante é que Paulo também diz que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão também com Ele. E essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, é isso que nós entendemos, clamamos, é por isso que nós caminhamos, é por isso que nós perseveramos, é por isso que nós não paramos, nós não desistimos, porque a Páscoa, que é passagem, nós cremos que quando Jesus ele morreu, né, a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado e que por um homem também veio a salvação. Por um homem veio o pecado, por um homem também veio a salvação de todos os homens. Glória a Deus por essa palavra. Eu queria deixar isso para você, para que você pudesse compreender, viver isso. Nessa semana você pudesse refletir. Essa é a verdade, essa é a mensagem. Que Jesus morreu por nós. E quando Jesus morreu por nós, então os nossos pecados foram perdoados. E muito mais que isso, o portal dos céus se abriu sobre as nossas vidas. Por quê? Porque além da misericórdia, nós somos alcançados com a graça de Deus. Aonde a lei não conseguiu entrar, a graça superabundou. A graça realmente, né, nos reconectou com Deus. E essa é a Páscoa para o cristianismo. Momento de passagem da morte para a vida. Um dia que o verdadeiro Cordeiro, morreu por todos nós. E também no terceiro dia ressuscitou. Então que Jesus possa sempre ser o símbolo da sua Páscoa, que Jesus possa sempre ser a graça, o favor imerecido sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, e é por isso que nós comemoramos a Páscoa. Inclusive na nossa igreja, na sexta-feira, nós teremos a passagem pelo tabernáculo.
Você que é da nossa igreja, você pode estar entrando em contato com algum dos nossos líderes, que eles vão estar colocando você na lista, porque nós temos uma capacidade reduzida devido a esse tempo de pandemia que estamos vivendo. Então quero deixar esse convite para você dia 2, você que não vai poder acompanhar presencialmente, você também pode estar pedindo para um líder, está solicitando para você o link da transmissão, amém? Creio que vai ser bênção, creio que é poderoso. Eu já tenho uma experiência pessoal nas passagens pelo tabernáculo e eu quero profetizar sobre a sua vida e quero que você entenda, Jesus já morreu por nós. O que nós devemos fazer é morrer para nós, para viver para Cristo. Não é morrer nessa vida, é morrer para os nossos desejos, para que a vontade de Deus, para que as bênçãos de Deus se realizem nas nossas vidas. Amém? Então esse foi o momento que você tenha uma feliz Páscoa, que realmente Jesus possa ser o centro da sua Páscoa e que você possa refletir que por Ele ter morrido e por Ele ter ressuscitado, hoje nós temos acesso ao Pai. Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer mais e mais debaixo da presença de Deus. Deus abençoe, querido, e uma feliz Páscoa no nome de Jesus.